Queria dar as boas-vindas em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica a essa atividade do Programa de Educação Continuada da CIP. Hoje, dentro do pilar Ética e Bioética, a Sociedade Brasileira tem o prazer de receber o Dr. Fernando Talo. Dr. Fernando, ele é mestre e doutor em Ciências Médicas pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, tem título de especialista em Clínica Médica, Anestesiologia, Medicina de Emergência e Terapia Intensiva, conselheiro na Comissão Nacional de Residência Médica, teve várias atuações relevantes com ênfase no ensino e na qualidade da formação do profissional, quer seja o médico e o especialista, e atualmente faz parte da diretoria da Associação Médica Brasileira. Como moderador, nós teremos o Dr. Sauro, que é parceiro nosso, é da comissão permanente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica, Comissão de Defesa Profissional da CIP. A história do Dr. Sauro se confunde com a história da nossa especialidade e, acima de tudo, com o compromisso da mesma de zelar pela boa prática, no nosso caso, cirúrgica pediátrica, mas ampliando a fronteira para a prática médica de maneira geral. Eu queria que o Dr. Sauro desse as boas-vindas e depois nós já passamos a palavra para o Dr. Fernando Talo, que vai apresentar sobre o trabalho que foi realizado com ênfase nas habilidades técnico e motoras do médico geral, Dr. Sauro. Boa noite. Se você quiser seguir, Fernando, por favor, depois nós abrimos para o Dr. Sauro. O senhor nos Tá. ouve bem, Dr. Sauro? Ouvindo muito bem, Fábio. Então, bom ter o senhor aqui. Nós vamos dar a palavra ao Dr. Fernando Talo e depois os comentários e os acréscimos do senhor, como sempre, são muito importantes para nós termos uma visão Isso. holística do tema. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Fábio. Agradeço o privilégio de estar com todos vocês. Muito obrigado, doutor Saulo. Muito obrigado, Fábio. Eu já me desculpei com o Fábio, porque eu deveria estar com vocês. Vocês gentilmente me fizeram um convite, mas realmente aconteceu uma coisa muito grave. Pessoalmente, eu não consegui estar no Rio de Janeiro. Eu peço desculpas, mas que realmente foi uma coisa extremamente grave que aconteceu, mas graças a Deus a gente está tentando se recuperar agora. Bom, eu quero agradecer de novo o convite de vocês. Eu vou fazer uma exposição rápida aqui sobre a ideia que nós tivemos e depois eu gostaria de ouvi-los com certeza. Bom, então, a nossa ideia, ela partiu, na verdade, não é uma coisa nova, né? Quer dizer, você tem vários países importantes, principalmente da Europa Ocidental e os Estados Unidos e o Canadá, que há muitos anos, veja, nós estamos falando já de coisas de mais de 10 anos, que propunham um catálogo nacional de habilidades clínicas, né? Então, a primeira coisa importante é que isso não se trata de uma diretriz curricular. Não. Aqui não estão incluídas competências de extrema importância, a ética, o profissionalismo, é, raciocínio clínico. Não, aqui nós apenas nos preocupamos com uma parte pequena da formação do médico, mas importante, que é exatamente determinar o que, afinal de contas, ele precisa saber sob o ponto de vista de habilidade técnico-motor. Então, repito, isso aqui não é uma proposta de uma DCN, de maneira alguma, é só uma pequena parte, mas uma parte importante daquilo que o médico, ao final do sexto ano, ele deveria adquirir como habilidade técnico-motor. Então, algumas coisas caricatas. Ele deve saber fazer uma toracocentese diagnóstica ao final do sexto ano? Sim ou não? Ele deve saber fazer uma paracentese ao final do sexto ano? Sim ou não? Ele deve saber fazer uma intubação orotraqueal num adulto, numa criança, enfim. Então, é exatamente essa que era a nossa intenção, porque isso não estava escrito em lugar algum, e ainda, infelizmente, não está. Então, você pega país como a Alemanha, tem lá uma lista explícita de procedimentos, estruturada por sistemas orgânicos,
dividido o nível de proficiência, né? Então, a gente tem, quando a gente fala em matrizes, quando a gente fala em avaliação de competência, tem uma nomenclatura própria, né? Então, por exemplo, se eu falar executar com supervisão, todo mundo entende. Ele, ao final do sexto ano, deve executar com supervisão determinada habilidade tecnomotora. Se eu falar executar com autonomia, também todo mundo entende. Não, ele não precisa mais de supervisão. Ele consegue ou ele deveria conseguir executar com autonomia. E, finalmente, o que seria o degrau mais audacioso de uma habilidade técnico-motora é ele dominar. Dominar significa que ele não só é capaz de executar, como ele é capaz, inclusive, de supervisionar e de ensinar, etc. Então, essa foi a ideia, explicamos para todas as sociedades de especialidade o que nós queríamos, e daqui a pouco eu vou escrever para vocês o que fizemos. Então, a Alemanha tem isso, a Suíça tem isso, esse DET aqui é Deutschland, a Áustria e o Confederação Helvética, que eles chamam, que é a Suíça, né? Quer dizer, eles normalmente agem juntos, né? Então, a Alemanha, a Suíça também propôs um catálogo com uma lista formal de habilidades, com definições dos níveis de autonomia, como eu expliquei, e integrado com o modelo, principalmente o modelo desses países. A Áustria fez a mesma coisa, então agiram juntos, como eu estou explicando, e publicaram isso lá em 2015. O Reino Unido também tem isso, logo depois ele também fez. O GMC também propôs uma. Eles não têm exatamente um catálogo, mas eles têm no Outcomes for Graduates, eles espalharam no texto as habilidades que eles achavam importantes, então também são textuais, estão lá, para que a gente possa fazer uma consulta, que foi o que fizemos antes de propor um brasileiro, né? Porque evidentemente existem coisas que a gente tem que entender que obviamente são diferentes, né? Então, os países europeus possuem listas formais, têm uma definição de procedimentos mínimos, tem uma certa padronização nacional, que é para isso que serve, né? Quer dizer, as escolas médicas, então, elas seguem essas definições de procedimentos mínimos e entendem que isso precisa ser ensinado para o aluno durante o seu curso, mas, infelizmente, o Brasil não possui uma lista consensual e as nossas DCNs nada falam sobre esses procedimentos textualmente, nem em anexo, nem em alguma coisa, nem em alguma proposta. Ela fala lá nas habilidades, etc., mas ela não descreve quais seriam isso. Claro que cria uma situação muito aberta, né? Quer dizer, um aluno ao final do sexto ano precisa saber evoluir com um parto vaginal de apresentação cefálica? Eu acho que muitos de nós vai dizer, é óbvio que sim. Acho que a maioria de nós diria isso. Mas onde está escrito isso? Quer dizer, isso é importante, né? Porque fica como uma coisa, entre aspas, aberta, fecha aspas, para a formação do médico no que se refere, insisto, apenas em habilidade técnico-motora, que é só isso que eu estou discutindo. Então, a ausência de uma lista nacional, uma inexistência de um padrão mínimo, um modelo baseado em competências sem operacionalização prática, é um certo desalinhamento com países da OCDE e haveria um risco de formação heterogênea, né? E até mesmo a gente poderia, por que não dizer, insegurança profissional. Eu tenho um argumento importante, porque se você pegar hoje, por incrível que pareça, ao final do sexto ano e perguntar para 100 alunos quantas vezes eles entubaram um paciente, você pode ter uma resposta muito surpreendente, né? E essa pessoa, ao contrário dos países da OCDE, dos Estados Unidos, Canadá e Austrália, que em hipótese alguma vão desenvolver a sua profissão de forma autônoma, elas vão passar obrigatoriamente por um período de treinamento e supervisão, que a gente chama de residência médica, né? Que em alguns desses países é obrigatório, não é opcional, é absolutamente obrigatório. Aqui no Brasil, nós temos, nesse momento, exatamente 40% de todos os médicos brasileiros sem especialidade, o que dá alguma coisa em torno de 250. Esse número é um pouquinho impreciso, mas de qualquer forma ele é imenso. É alguma coisa em torno de 250, 270, até um pouquinho mais, um pouquinho menos. De qualquer forma, é uma coisa estrondosa. Somos mais de 600 mil e quase 300 mil não têm especialidade. E todos nós sabemos que essas pessoas, por incrível que pareça, vão trabalhar sem supervisão nos locais mais agudos da nossa assistência à saúde.
que é na porta do pronto-socorro, que é no transporte de um paciente grave, etc. Então, o que é inimaginável para alguns países, você tem até dificuldade de explicar para eles que isso é possível no Brasil, porque, evidentemente, é difícil você imaginar que um indivíduo que nunca procedeu a uma intubação vai fazer um plantão sozinho num local de porta aberta, né? Que pode chegar, evidentemente, um paciente com essa necessidade, mas por incrível que pareça, isso é possível no nosso país. Então, esse tipo de coisa nos trouxe uma certa inquietação e eu já tinha essa ideia há algum tempo. Quando eu cheguei na MB, a primeira coisa que eu fiz foi conversar na diretoria científica, falei, vamos propor alguma coisa como a MB, porque a vantagem é que a gente pode contar com toda a massa crítica da sociedade de especialidade, né? E isso é um privilégio que a MB pode ter. Então, eu posso contar com as 54 sociedades de especialidade para fazer um conteúdo inicial e a gente trabalhar esse conteúdo. Bom, a primeira coisa foi a nomenclatura, né? Porque quando você fala procedimentos, alguém vai dizer que ficava um termo muito aberto, né? Então a gente queria, de certa forma, diminuir essa ideia do termo. Quer dizer, tinha que ser claramente alguma coisa motora, mas também a habilidade motora não nos parecia muito boa, porque essa habilidade tinha que, por trás dela, estar associada a um período de ensino e tinha que ter uma forma específica de fazer. E aí a gente associou a palavra técnica, né? Então a gente usou a palavra habilidade técnico-motora para deixar claro que era alguma coisa motora, mas que obviamente está associado a um ensinamento, a um processo formativo, etc. E por isso nós usamos a palavra técnica. Então a gente se referiu aquilo que a gente quer com a expressão habilidade técnico-motora. Então, essa foi a ideia. A aquisição de habilidades técnico-motoras é fundamental na formação médica. Os recém-formados frequentemente relatam insegurança de procedimentos básicos, né? Eles, obviamente, se você perguntar para eles, eles mesmos vão dizer, e obviamente que vão dizer, né? Que eles ficam inseguros para dar um plantão no pronto-socorro, não poderia ser diferente, né? A ausência de definição nacional padronizada era uma coisa que nos preocupava bastante. E aí cada um tem a sua interpretação, né? Mas a nossa interpretação é que nós temos mais ou menos alguma coisa em torno, quase chegando a 500 escolas. Você sabe que eu tenho uma planilha própria, né? Até as pessoas brincam comigo quando eu vou dar aula, a planilha do talo. Mas porque eu tenho uma comissão do médico jovem na MB e a gente faz uma marcação homem a homem, né? Então eu tenho a minha planilha, eu acho que é uma das melhores, porque se você entrar no EMEC, você coloca lá uma faculdade de medicina que está na mídia e não está no EMEC. Então, isso há um programa de transparência no EMEC quando você vai fazer a pesquisa daquela escola, etc. Então, a gente fez um trabalho profundo e temos uma planilha que é bastante confiável e, de fato, nós estamos chegando a quase 500, das quais alguma coisa em torno de 300 tem uma natureza jurídica que é uma natureza jurídica de uma escola privada com fins lucrativos. Então, uma escola privada com fins lucrativos, isso não há nada fora da lei, isso está lá na Constituição, artigo 209, 211, isso está na Lei de Diretrizes e Base de 1996, quer dizer, a educação superior pode ser da iniciativa privada com fins lucrativos, mas eu queria chamar a atenção que isso não é um modelo capitalista. O Canadá, quase toda a educação médica não com fins lucrativos, muito pelo contrário, é praticamente público. Nos Estados Unidos, quando a gente fala que a faculdade é cara, etc., a educação é privada, mas não é com fins lucrativos. Porque quando você pega um hospital que deveria ser a base, né, a pedra fundamental, um hospital universitário, é claro que ele tem mais risco jurídico, é claro que ele tem menor produtividade, porque você está ensinando aluno. Então, ele não é lucrativo, muito pelo contrário, ele é extremamente financiado pelo governo federal em qualquer país capitalista. Nós temos um modelo diferente, isso precisa ficar claro, porque as pessoas confundem. Não, o nosso modelo é de empresa, é uma empresa com fins lucrativos. A AFIA apontou uma receita líquida em 2024 de 3,3 bilhões de reais.
Ou seja, ela tem capital aberto, ela tem acionista. Harvard não tem capital aberto, Harvard não distribui lucro. Então, isso é o ovo da serpente de boa parte dos problemas que nós temos, né? Eu não tenho a menor dúvida quanto, quanto a isso. Então, a gente fica se perguntando se o quanto é interessante para essas universidades, para essas, eu insisto, eu não estou falando que ninguém está agindo fora da lei, eu estou discutindo qual é a natureza jurídica que que o Brasil optou pela educação médica, que não é verdade que é o mesmo que os países capitalistas. E aí a gente fica imaginando qual é o interesse dessas escolas em ter um número de procedimentos e habilidades, entre aspas, obrigatórios ou sugeridos, porque isso implicaria certamente em investimentos vultosos, né? Então, não me parece, por acaso, que nós estamos com tanta dificuldade de implantar uma coisa assim. As DCNs são omissas e são uma conversa. Tem algumas partes que eu acho interessantes, mas pouco objetiva. E daí, na minha opinião, surge a nossa grande dificuldade em propor uma prova de um processo de licenciamento da profissão médica, né? O quanto é interessante para essas escolas serem avaliadas, né? Tá aí o ENAMED, que é muito menos do que a gente gostaria, e demonstrou um resultado que eu acho, a minha opinião, é que eles mesmos tomaram um susto. A minha opinião é que o ENAMED foi um acidente e que no próximo ENAMED as coisas vão, entre aspas, vou colocar entre aspas, vão melhorar, né? Posso estar enganado, mas eu estou há 5 anos lá dentro do Ministério, na Comissão Nacional de Residência Médica, e tenho esta visão. E não é uma visão de governo A, governo B, absolutamente. É uma visão de Estado. Eu acho que a opção não foi boa e eu vejo com grande preocupação a evolução por essa opção que nós fizemos. Então, a nossa ideia foi: nós somos uma entidade médica, vamos tomar a iniciativa. Então, vamos fazer um consenso nacional, quer dizer, vamos chamar todas as especialidades e vamos pedir o seguinte para as especialidades: olha, vocês fazem um conteúdo aí com a massa crítica de cientistas que vocês têm, de professores, e propõem uma lista inicial, uma tabela inicial. Vamos começar com um conteúdo feito por um grupo de pessoas da especialidade. Ou seja, qual era a tarefa? Era fazer uma lista na qual, olha, eu acho que na minha especialidade, o aluno precisa saber isso daqui de habilidade técnico-motor. E descrevia lá 3, 4, 5, 10, 12, 15, enfim, quantas habilidades ele achava que tinha relação com a especialidade dele. E assim nós montamos 54 tabelas iniciais. E aí, qual foi a nossa opção? A nossa opção foi a técnica de Delphi, porque a técnica de Delphi é exatamente isso, quer dizer, ela busca um consenso. Então, tem uma primeira rodada, e a primeira rodada eu pergunto para os especialistas se eles concordam, e aí tem um Likert, né, para ficar depois um pouco mais fácil para a estatística. Então, concordo plenamente, concordo parcialmente, nem concordo nem discordo, discordo totalmente ou discordo parcialmente daquela habilidade que foi proposta inicialmente pelo conteúdo. Se esse conteúdo atingir um consenso pleno ou parcial acima de 75%, esta habilidade é eleita para a lista final, digamos assim. Se ela for menor que 60%, se ela não atingir essa concordância, ela é excluída. E entre 61% a 74%, a gente ressubmete aos colegas numa segunda rodada, junto com as sugestões dos colegas. Então, quem fez a primeira rodada votou por aquela habilidade e teve liberdade absoluta de dizer: olha, eu acho que falta isso, eu acho que essa nomenclatura não é boa. E com isso, nós recebemos toda essa informação da primeira rodada e elaboramos, então, agora que está em vigência, a segunda rodada da técnica de Delphi, para a gente chegar a um consenso e finalmente ter a proposta de uma lista por especialidade. Então, existe concordância significativa entre especialistas, as habilidades propostas são relevantes para a prática médica, era a nossa hipótese quando a gente foi fazer. A gente aprovou no comitê de ética, né? Por acaso foi o da Unifesp, que para mim era mais simples, podia ser qualquer outro. A gente fez um TCLE, né, obviamente, para todos os participantes,
Fizemos uma plataforma própria, né? Então a TI fez uma plataforma própria para o estudo aqui na MB, que a gente propôs. Propomos, então, inicialmente 2 rodadas, né? A primeira rodada nós fizemos e tivemos a participação de 3.200 especialistas brasileiros, que é extraordinário, né? Em 50 especialidades diferentes, ficamos bastante satisfeitos. A gente respeitou a LGPD, né? Fizemos uma consultoria, DPO, então fizemos uma plataforma própria e, obviamente, a coleta de dados respeitou a lei, né? E a ética. Então era isso, quer dizer, o indivíduo, o especialista recebia lá uma pergunta como essa, né? Os estudantes de medicina devem ser capazes de executar com autonomia, ao final da sua graduação, essa habilidade motora, quer dizer, técnico-motora, que era habilidade, uma habilidade qualquer da especialidade, e aí ele respondia se concordava ou se não concordava. E ao final tinha uma caixinha para ele dizer, olha, eu acho que faltou isso aqui, eu acho que essa nomenclatura que vocês usaram não é muito boa, vocês deviam usar essa nomenclatura, enfim. Então, assim foi a primeira rodada, com essa ideia de concordância que eu comentei com vocês, que é uma ideia muito associada à técnica, né? A técnica propõe esse nível de concordância, então não é uma coisa que saiu da nossa cabeça, não, é uma coisa que é absolutamente associada à técnica que nós estamos utilizando. A gente propôs uma nomenclatura para que todo mundo falasse a mesma língua, né? Então, uma habilidade motora, como eu já falei para vocês, se a gente usar, se o especialista usar a palavra dominar, se ele achar que o aluno tem que dominar, ele tem que entender que ao final do 6º ano o aluno não só é capaz de fazer aquela habilidade motora, como ele é capaz de demonstrar e com excelência, ele é capaz de ensinar, supervisionar, etc. Quer dizer, é uma palavra muito forte, dominar, quando a gente fala em matriz de competência numa habilidade técnico-motora. Aí o segundo nível, em importância, né, executar com autonomia, que foi o que a gente propôs na maioria dos casos, né, o aluno executar com autonomia, e até mesmo executar com supervisão, e alguns colegas achavam que a determinada habilidade motora ele precisava compreender, ou seja, ele precisava explicar como é que se faz, mas ele não deveria, como não especialista, fazer, mas ele precisava pelo menos compreender. E a mais pobre dos níveis de competência da habilidade motora seria reconhecer, olha, ele sabe o que é, ele não identifica, descreve alguma coisa teoricamente, mas digamos, o conhecimento mais pobre em relação a uma habilidade técnico-motora. Então, a gente usou essa nomenclatura nas tabelas. Então, fizemos a construção da lista inicial para uma validação de conteúdo que foi feito pela sociedade de especialidade. A rodada 1 fez essa avaliação, a rodada 2, que está em vigência desde segunda-feira, é uma rodada de reavaliação dos itens sem consenso e das sugestões. Só pode participar da segunda rodada quem participou da primeira rodada, isso é uma exigência da técnica, né? E a técnica, ela para chegar num consenso, o número é 20 especialistas para qualquer consenso é um número bom para a técnica de Delphi. Portanto, é um trabalho que é viável de ser realizado, porque a gente não precisa, segundo a técnica, de um número tão grande. É claro que nós entendemos que quanto maior a participação, melhor, evidentemente, né? Aqui neste caso. Então, foi totalmente aberto e a nossa base de dados foi a base de dados dos títulos de especialista da MB, porque é a base de dados que nós tínhamos, né? Então tem esse viés, de fato, quer dizer, a gente mandou os e-mails para a nossa base de dados, que era a base de dados dos especialistas, no caso de vocês, por exemplo, em cirurgia vascular, pela Sociedade de Cirurgia Vascular, né? Então, esse foi o nosso, porque era o banco de dados que eu tinha para trabalhar. O resultado esperado é uma lista nacional padronizada, esse é o nosso objetivo. Claro que isso, nós já temos alguns planos para isso, né? O Conselho Federal de Medicina me chamou lá e gostaria muito de que isso pudesse se transformar até numa resolução do Conselho, estão trabalhando essa hipótese, né? E uma outra coisa, a gente está lá na comissão da prova da prova de proficiência, né? Que infelizmente, eu digo a vocês que eu estou muito muito chateado, porque eu não tenho muitas esperanças. Tem gente muito mais otimista do que eu, mas eu realmente eu vejo
muita dificuldade, né? Veja que a gente tinha uma comissão, que era a Comissão de Atenção Social, que era uma comissão terminativa, ou seja, se a gente aprovasse lá, poderia ir direto para a Câmara dos Deputados, mas infelizmente o governo e a base do governo se reuniu e, através de uma manobra regimental e com a assinatura de mais de 9 senadores, eles conseguiram não só jogar para o pleno do Senado, ou seja, agora vai ter que ser apreciado pelo pleno, pelos 81 senadores, como uma das senadoras mandou para a CCJ, na tentativa de tentar dizer que não é constitucional e aí impedir que isso evolua, para nossa tristeza. Então, o Alcolumbre tem que pautar, a gente não tem a menor ideia quando isso vai acontecer, se vai acontecer, então vamos aguardar, né? Temos que trabalhar junto aos senadores, etc., mas é um ano complicado, então eu sinceramente não sei se isso vai evoluir esse ano ainda. Bom, existem limitações, claro, como em qualquer estudo, né? O viés de seleção existe, não foram todos os indivíduos especialistas que foram convidados, porque isso era impossível para mim, quer dizer, mas nós tínhamos uma base grande, de quase 90 mil especialistas, então foi uma base boa, mas tem um viés de seleção, existe uma certa subjetividade do método, que é um método de consenso, evidentemente, e há uma possível perda de participantes que é natural, né? Da primeira para a segunda rodada, é natural a gente perder de 15% a 30%, já está também na conta e é normal no Delphi. Eu queria só mostrar para vocês um exemplo, né? De... Então, aqui, por exemplo, a cirurgia do trauma, né? Então, o que que eles propuseram? Olha, executar com autonomia a técnica de antisepsia cirúrgica das mãos e antebraços. Então, você veja que a concordância na primeira rodada foi 97% concordaram. Então, essa daqui foi eleita, né? Agora, aí tem várias outras. Aí, aqui, executar com autonomia o rolamento em block, log roll, com estabilização da coluna cervical. Isso aqui não teve um consenso entre eles, deu inferior a 75%. Então, nós vamos ressubmeter, mas foi superior a 60%, senão teria sido excluído. Então, nós vamos ressubmeter para ver o que eles acham. E aqui estão as sugestões dos colegas que fizeram na primeira rodada. Veja que houve várias sugestões no caso da cirurgia do trauma, né? Executar com autonomia o acesso intraósseo para infusão em emergências. Então, nós vamos submeter para ver se há concordância ou não entre eles. Executar com autonomia a inserção de um dispositivo supraglótico para manejo inicial da via aérea no trauma. Então, a mesma coisa. Então, eles sugeriram mais 5 habilidades técnico-motoras que nós estamos agora na segunda rodada submetendo para ver se eles chegam a alguma conclusão. Então, vou dar só mais um exemplo, que é a dermatologia, executar com autonomia de identificação anatômica das estruturas. Então, você veja, a inspeção vale, porque é uma habilidade técnico-motora, né? Você posiciona o paciente, vale. Então, o exame físico, de forma geral, vale, é uma habilidade técnico-motora, tanto que todas as especialidades incluíram e a gente conseguiu praticamente fechar o exame físico e exigir o exame físico para todos os alunos até o final do sexto ano, né? E aqui foi o que eles propuseram. É claro que tem algumas especialidades que são menos associadas à habilidade técnico-motoras que outras, evidentemente, as cirúrgicas, como a de vocês, muito mais, né? E outras menos. Então, o que a gente optou inicialmente foi eleger as 22 que nós achamos que tem muito mais relação com a habilidade técnico-motora. Então, todas as cirurgias, a oftalmologia, a otorrinolaringologia, a ortopedia, a terapia intensiva, que também tem bastante procedimento, a medicina de emergência, que também tem bastante procedimento, a ortopedia também foi incluída. Então, isso aqui foram as eleitas iniciais para a gente fazer a segunda rodada, porque tem mais relação com as habilidades técnico-motoras. Evidentemente, vocês também estão aqui. Então, essa foi a nossa ideia, viu, Fábio? A gente está tentando contribuir, né, com uma lista. É claro que não vai ser uma lista perfeita, nem pode ser, né, porque mas eu acho que nós vamos chegar próximo a uma coisa boa, né? Porque é muita gente opinando, né? São rodadas que muita gente opina, fala, muita gente
que é especialista, né? Então, eu acho que nós vamos chegar a uma lista muito bacana ao final, e eu espero que essa lista, nosso grande objetivo seria que ela fosse anexada a uma DCN, né? Para dizer, ó, isso aqui é o mínimo que o aluno precisa aprender até o sexto ano, tá? Essa é a opinião nossa, dos médicos, dos especialistas brasileiros. Eu não sei se isso vai ser possível, porque isso implica numa série de questões políticas, etc. Mas o conselho, eu acho que certamente vai aproveitar para fazer uma resolução. E quem sabe, se nós conquistarmos o processo de licenciamento da profissão médica, que eu espero que a gente conquiste de verdade, porque senão eu não vejo outro caminho. Eu acho que acho que nós já estamos um pouco no caos, e acho que se a gente não fizer isso, eu sinceramente não sei onde nós vamos parar. E a ideia do conselho é fazer uma parte cognitiva e uma parte prática, que eu acho que está correto. Não adianta ser só cognitivo, né? E essa parte prática, essas habilidades poderiam ser aproveitadas. E só por último, para passar a palavra para vocês, não se trata aqui de EPAs, porque EPA é mais a avaliação da habilidade. Não, nós só queremos uma lista. Nós vamos propor ali, depois como que nós vamos, como que nós vamos ensinar a habilidade, como é que ela vai ser avaliada, é outro capítulo. A gente só está propondo uma lista básica que, eventualmente, ao final do sexto ano, o aluno precisava dominar. Tá bom, Fábio? Muito obrigado pelo convite, eu fico à disposição de vocês. Obrigado, Fernando. Queria agradecer bastante a sua participação. Eu vou passar para o Dr. Sauro, mas antes de seguir para o Dr. Sauro para os comentários, eu queria destacar alguns aspectos da sua exposição. Primeiro, que existe uma discordância entre diretrizes curriculares e a ênfase naquilo que é habilidade ou competência médica de fato. Quando você lê as diretrizes curriculares para os cursos da saúde de maneira geral, ele é muito focado no perfil do egresso, que é o perfil de ser generalista, que é o perfil de estar pronto para atender a população, que tem um viés da epidemiologia, daquilo que seria uma necessidade em termos de índices de saúde ou de indicadores de saúde. Porém, nenhuma delas, como você bem destacou, tem com clareza quais seriam essas habilidades para que você pudesse exercer, né, como um generalista, a profissão na sua expertise. Então, esse é um ponto muito importante que eu queria destacar na sua apresentação. E um outro aspecto, e aí eu passo para o Dr. Sauro, é até que ponto, pensando que essas diretrizes curriculares entrassem em harmonia e essa lista mínima de habilidades, né, que habilitasse o médico no exercício da sua profissão fosse acolhida, até que ponto a simulação dissociada da prática clínica, ou da exposição clínica e prática, ela é capaz de dar ao profissional um nível de domínio de uma habilidade básica que eu penso que é um consenso aqui, garantir uma via aérea, né? E um acesso venoso. Então, nós estamos vendo, dentro da sua apresentação, um diagnóstico que justifica o porquê dessa realidade e o porquê da real necessidade de assumirmos, pelo menos, a validação do exercício da profissão, já que a formação é de autonomia do Ministério. São esses comentários que não são, são simplesmente um destaque, né, daquilo que você colocou. E eu queria passar para o Dr. Sauro fazer os comentários. Depois está aberto à plateia, a professora Maria de Fátima também, as pessoas que quiserem se manifestar. Dr. Sauro, a palavra é do senhor, um tema bem provocativo para todos nós. Microfone, Dr. Sauro, por favor. Ainda não estamos ouvindo, Dr. Sauro. Nós conseguimos ver bem o senhor, mas ainda não ouvimos. Agora, melhorou? Agora sim, ouvimos bem. Tá. Por favor, Dr. Sauro, a palavra é do senhor. Infelizmente, está oscilando muito o sinal. Eu estou em Ubatuba, às vezes o sinal aqui é ruim.
Bom, eu estou muito feliz de saber que o Fernando é egresso da Escola Paulista, que é a minha faculdade, onde eu montei toda a minha carreira, tá certo? E me aposentei como docente há 6 anos, tá? E eu ia fazer uma exposição para vocês, inclusive, sobre o que a escola contribuiu nesse assunto, sem querer fazer propaganda da minha faculdade. Mas a Escola Paulista realmente, ela se preocupou sempre muitíssimo com conseguir um formando de medicina que pudesse atender minimamente os pacientes nas suas doenças mais habituais, tá certo? E inclusive em pequenas cirurgias. Eu me formei em 78, já sou remido do CRM, mas no quarto ano eu drenava abscesso, eu passava catéter. Hoje em dia, só o cirurgião tem feito essas coisas, né? E uma das causas disso é que a nossa formação está muito caduca e, como a carreira docente não apresenta o menor estímulo, tá certo? A gente vê indivíduos que também não se formaram ainda com experiência na profissão, ensinando mais jovens. O exemplo prático disso é uma cidade do interior de São Paulo, eu não vou citar qual, mas é um dos cursos de medicina mais recentes que foram criados por essa gestão maluca do PT no governo brasileiro. E o diretor da faculdade, ele é egresso de uma outra faculdade no interior, ele tem 4, 5 anos de formado. Então, como é que você pode montar uma faculdade de medicina para formar um indivíduo, para atender gente, se você ainda não tem experiência de vida para isso e você é o diretor? É isso que está se fazendo. Então, veja que o Fernando está contando para a gente como a escola se preocupa em estabelecer critérios de formação, de qualificação do profissional. Isso está na história da Escola Paulista. Então, não estou querendo fazer propaganda, mas eu vou colocar rapidamente para vocês alguma coisa que eu escrevi a respeito. Eu tenho orgulho de ter tido minha formação médica. Está oscilando bastante a internet É, do Dr. Sauro. E enquanto volta a conexão, eu vou abrir para a professora Maria de Fátima, que levantou a mão. Por favor, Fátima. Dr. Sauro, acho que a conexão do senhor travou. Vou passar para a professora Fátima, por favor. Microfone, Fátima, por favor. Ainda não. Doutor Sauro, Oi, tá me ouvindo? agora sim, agora voltamos a assim, ouvi-lo, por É, favor. é o sinal realmente que está péssimo, tá? Mas, por Bom, mas favor, aí, não sei se vocês ouviram o que eu falei, não sei até que ponto, mas eu falamos, por favor, vou pode procurar continuar. resumir o coisa. Bom, eu estava falando que a Escola Paulista de Medicina com a Escola Paulista de Enfermagem, elas trabalharam tanto para o tripé ensino, assistência e pesquisa das profissões de saúde, que em 94 essas duas escolas federais isoladas se transformaram numa universidade em 1994, que é a Unifesp. Ou seja, a produção de duas faculdades federais era maior que a maioria das universidades federais dos estados brasileiros. Então, por isso não é propaganda, mas toda a minha formação, eu fiz a graduação, eu fiz a residência, fiz a pós-graduação e fui docente até a geral, para, a partir do geral, fazer a especialização, fazer o aprofundamento de áreas mais restritas. E eu pesquisando para falar com vocês, eu descobri o seguinte, que o conceito de médico geral ou generalista é confuso. Então, até o conceito do que é um médico geral é confuso.
Mas eu fiquei por mim, de todos os conceitos que eu pesquisei, que o melhor seria aquele que está apto a realizar atenção primária, diagnósticos, solicitação de exames subsidiários e tratamento aos pacientes nas doenças mais frequentes, mais habituais, tá? Então é isso que se espera do indivíduo que se forma. Ele completou o 6º ano, passou no curso, tá certo? Se espera que ele faça isso. Além de uma relação médico-paciente adequada, espera-se, ademais, a prevenção, o acompanhamento de doenças crônicas, o encaminhamento ético para especialistas, quando a necessidade superar a capacidade do profissional. E aqui uma coisa que politicamente é muito importante, tá certo? O médico, ele já tem o direito de atuar de maneira generalista, sem qualquer curso de pós-graduação. É um direito legal do médico, tá? Porque hoje o indivíduo que é oftalmologista acha que ele não pode fazer massagem cardíaca. Então, isso é a falha da nossa formação. E quem faz clínica, por exemplo, não drena abscesso, tá? E não é esta a visão. O médico generalista tem que estar formado para as coisas simples e habituais nas 4 grandes áreas que o ensino médico no Brasil é dividido, que é clínica médica, cirurgia, ginecologia, obstetrícia e pediatria. Isso em termos assistenciais, tá certo? E a gente tem certeza que isso não é conseguido, tá? Então, teoricamente, o médico generalista possui o direito de trabalhar após o término da graduação em curso regular de medicina reconhecido pelo MEC e do registro no Conselho Regional de Medicina, que é atestado pelo número de CRM no Brasil. Nós estamos tendo agora um outro problema, que tem gente se formando na América Latina e achando que isso lhe dá o direito de ser um médico generalista. Isso é absolutamente falso e ilegal, como muitos já sabem. Bom, acentuando isso, esses requisitos são imprescindíveis, porque se não for feito isto, você incorre em crimes contra a saúde pública. No Brasil, previstos nos artigos 283 e 284 do Código Penal Brasileiro vigente, que prescreve aumentada se comprovada a magita chequelenda. Isso é um fato que está estabelecido desde o Código Penal, que veio dos anos 40. Então, realmente, todos estão assistindo colegas cirurgiões dentistas que fazem a harmonização facial aplicando as coisas mais incríveis no rosto da pessoa. E pior, gente, podem consultar a internet. Eles fazem a harmonização peniana. Acreditem se quiser. Eu tenho um grande respeito pelos colegas odontólogos, cirurgiões dentistas, mas que eu saiba, o pênis não tem nenhuma ligação com a profissão deles. Mas vocês podem consultar a internet, que há clínicas de odontologia fazendo recuperação peniana. Então, olha como é importante o trabalho do Fernando. O Fernando está colocando algum paradigma para que seja a formação do médico. Fernando, você citou uma coisa que é muito preocupante. Você falou que a gente precisa delimitar o que seja a atuação do médico, não é isso? E há uma verdadeira campanha que tem sido feita pelas nossas instituições políticas para definir em lei o que é um ato médico. Não é isso? Bom, o velho aqui tem uma visão diferente. Eu fui do CREMESP, o nosso líder da nossa chapa era um médico assim meia boca, chamado professor Adib Domingo Jatene. Você ouviu falar nele? Pois é. O professor Adib Jatene falava o seguinte: a medicina está muito mal, porque se uma atividade que existe na humanidade desde 500 anos antes de Cristo, ou antes ainda, que o juramento de Hipócrates é de 460 antes de Cristo.
Mas já existia no Egito, já existia na Suméria, milhões de anos antes de Cristo. Se nós precisamos colocar isso numa lei, estamos muito mal. Porque alguém duvida que é um ato médico. Então ele estava muito preocupado quando ele era vivo, ele era sempre muito atuante. Ele falou: se nós temos que lutar por ato médico, nós estamos perdidos. Mas parece que nós temos que ter que caminhar nisso num país que vive de papel e burocracia. Esperemos que isso vá mudar e os jovens que estão com essa responsabilidade. Os velhos só podem ser ranzinzas como eu. Tá? Bom, eu contando então da Escola Paulista. Tá certo? Uh, uh, nos últimos tempos é tal que os médicos generalistas são cada vez mais raros devido à impossibilidade prática desse aprendizado, que é o que nós estamos constatando agora. Nós estamos avaliando o resultado da Faculdade de Medicina. Sentem-se inseguros por não dominarem todas as áreas da medicina de maneira atualizada. Pior, a dificuldade de dominá-las de maneira aplicada, que é o que você testou no seu trabalho. Bom, eu já sou remido no CRM, tá? Tenho setentinha. No passado, o internato tinha essa função. Na evolução, o internato mostrou-se insuficiente. Tá certo? A gente fazia o internato no quinto e no sexto ano. E a escola, particularmente, tinha a tradição de ter um internado extremamente puxado. E detalhe, os orientadores eram médicos com muita experiência, não tinha ninguém novinho dando aula, tá certo? Bom, mas de qualquer maneira, foi feita uma tentativa digna, mas nas demais faculdades mostrou-se insuficiente. Qual foi a solução? Foi criada a residência médica, que no início durava 2 anos e agora chega a 6 anos, quer dizer, a mesma duração do curso médico conforme a especialidade. A minha, por exemplo, a cirurgia pediátrica está chegando a isso e a neurocirurgia oficialmente dura 6 anos. E, apesar disso, a nossa residência está sendo questionada em sua eficácia. Porque hoje o mercado de trabalho confunde a qualificação profissional com a qualificação. Estou sendo ouvido? Sim, ouvimos agora, doutor Sauro. É porque caiu aqui a tela para mim. Bom, então o que acontece? A residência, agora o mercado de trabalho está exigindo especialização. Tem muito convênio que não aceita se não tiver tido especialista. Né? Está evoluindo para exigir mestrado, doutorado, pós-doutorado e até livre docência. Que são títulos acadêmicos. Eles não têm nada que ver, tá certo, com a parte profissional. Então, veja, gente, a gente quer formar um médico geral competente, mas nem depois de tudo isso de pós-graduação, a gente está conseguindo ter eficácia. Então, olha o tamanho do problema. Nós temos que fazer uma reforma absolutamente cirúrgica no programa de formação médica. E são trabalhos como o do Fernando que vão ajudar nesse mistério, tá? Bom, aí, Fábio, você vai me permitir que eu sempre coloque aquela dinâmica do professor Miguel Reale. Fatos. O treinamento em saúde tem exigido recursos humanos, materiais e financeiros em crescimento exponencial. Segundo, a importância do investimento nesse campo tem sido pífia e pouco cobrada pelos eleitores pagadores de impostos. Vide o que aconteceu na pandemia recente e basta comparar o dinheiro gasto em saúde versus o dinheiro gasto em armamentos. Isso no mundo todo. Agora, inclusive, estamos, na meu ponto de vista, com o risco de uma guerra mundial e a gente está vendo os bilhões de dólares que se paga por armas sofisticadas. Terceiro, a concorrência entre os profissionais de saúde e dos especialistas na medicina
agravada pela baixa e desproporcional remuneração, a aplicação deletéria da publicidade e da ação das redes sociais confunde os pacientes. E aí é deturpada a aplicação eficaz da atenção à saúde, que é o que a gente vê horrorizado todo dia no nosso dia a dia da profissão médica. Quarto fato: a atabalhoada atuação dos aparelhos formadores de profissionais de saúde que, além de inundarem a sociedade com incapazes, acaba por desmoralizar a atuação desses profissionais. A nossa desmoralização foi documentada na pandemia. Quem tem consultório médico sabe o que piorou a relação médico-paciente após a pandemia por uma evidente desmoralização das nossas profissões. Esses são os fatos, doutor Fábio e colegas, que eu tenho a honra de trocar ideia. As normas. As normas são um problema muito grave no nosso país. O ânimo legiferandi, que é a loucura de fazer leis, que aconteceu depois que nós voltamos ao Estado democrático de direito, entre aspas, consequência das mazelas políticas no Brasil, criou um cipoal de leis que confunde o entendimento do binômio direitos e deveres. Temos leis em excesso, atuando na atividade de saúde, e ninguém sequer que as entende devidamente. E assim ninguém respeita. Vamos analisar o seguinte: como é que eu vou avaliar um médico geral com capacidade de exercer a profissão? Eu tenho o meu código de ética do Conselho Regional da Profissão. Eu tenho a Constituição. Eu tenho as normas do Ministério da Saúde, nível federal. Eu tenho a Constituição Estadual. Os governos dos estados emitem decretos sobre saúde às centenas. E as grandes cidades, nos seus conselhos municipais, têm legislação orgânica do município e também decretam leis sobre saúde, das mais diversas áreas. Então, gente, você nem consegue definir os direitos de pacientes e médicos, quanto mais cobrá-los. Então, o Fernando colocando o trabalho dele com Delphi, com tecnologia recente de estudo, ele está abrindo um caminho que vai ter que ser permeado para a gente chegar a esse resultado. Tá? Aí, então, agora, eu dei esse preâmbulo dos fatos e das normas. Agora vamos aos valores diretos, que é o que interessa, que incomoda todo mundo. Apesar de algumas especialidades de saúde terem sido muito bem-sucedidas quando se separaram da medicina, a odontologia, por exemplo. Gente, a odontologia brasileira é uma das melhores do mundo. Para quem quer ser dentista, foi uma boa coisa se separar da medicina. Tanto que a medicina nos países, que a odontologia é uma especialidade a partir do médico geral, ela não atinge a mesma qualidade. Mas eu acredito que todo profissional de terapeuta, enfermeiro, psicólogo, fonoaudiólogo, todos. Então, todos, eu acho que todo profissional de saúde tem que ter em sua formação. Caiu de novo, hein? Nós estamos ouvindo bem, doutor Sauro. Continua me ouvindo? Sim, estamos ouvindo sim. Então, vamos embora, vamos continuar. Então, o que acontece? A odontologia se separou da medicina, ficou uma parte muito especializada da medicina e se deu bem. Mas cuidado, nós médicos não podemos abrir mão da qualificação generalista, porque é um direito conquistado às duras penas, a nossa segregar a profissão médica em setores especializados.
do tipo assim, oftalmologista só cuida de olho, otorrino só de ouvido, nariz e garganta, e daí para diante. Nós temos que rechaçar esse movimento, tá? Nós temos que brigar pelo médico generalista com uma boa base geral para resolver as coisas habituais. E se alguém quiser se aprofundar no campo restrito, aí ele faz o caminho da especialização, da residência, da titulação. Mas não podemos abrir mão, juridicamente falando, da nossa autonomia como médico generalista. Esse é o meu ponto de vista. Tá certo? Então, todo profissional é suficiente para ser seguro na preservação do bem maior que é a vida e de bem encaminhar os pacientes para atendimento ético e tecnicamente correto, independentemente do caso apresentado, no limite de sua capacidade, além de providenciar os primeiros socorros com naturalidade. Não tem sentido um bombeiro entender mais da ressuscitação que um médico, mesmo que ele seja um psiquiatra. Não tem o menor sentido. E é contra isso que eu me bato a partir da formação que eu tive na minha querida Escola Paulista. Para vocês terem uma ideia, eu fiz esse levantamento no Hospital Infantil Menino Jesus, quando fizemos um treinamento dos pediatras que ficavam no pronto-socorro para ensiná-los a entubar e ressuscitar crianças, que a maioria não sabia. E aí descobrimos que já na década de 70, até criança ressuscitação no seu currículo. Criança de ginásio tem treinamento de ACLS, que a gente dá só para indivíduos formados em saúde, tá bem? E aí, essa é uma contribuição norte-americana. Isso tem sido contornado pelos treinamentos oferecidos como ACLS na clínica médica, ATLS no trauma e o PAUS na pediatria, que são disponíveis no Brasil em várias instituições a partir do seu desenvolvimento nos Estados Unidos da América para todos os profissionais de saúde, tá? Então é aquilo que você até comentou, mas será que o indivíduo de fazer um PAUS, um ATLS, ele está apto? Olha, eu fiz todos eles, tá certo? Eu acho que as instituições onde eu fiz são. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, o senhor estava falando dos Então, cursos de CLS. o TLS, o PAUS e o ACLS, eles não dão diploma para qualquer um. Você tem que passar por uma averiguação bastante severa nos moldes internacionais para você conseguir esse galardão. Então, eu acho que isso é muito válido, tem que ser incentivado para todos os médicos e eu diria mais, para todos os profissionais de saúde, tá? Bom, um outro problema que eu citei no começo para vocês, outra iniciativa louvável foi a diferenciação do médico geral em face do clínico geral. As pessoas confundem, eles acham que o médico geral é um clínico geral. E não tem nada a ver. Clínica geral é uma especialidade. Tanto é verdade que o professor Dr. Antônio Carlos Lopes fundou a Associação Brasileira de Clínica Médica em 1989, como se fosse a nossa de cirurgia pediátrica. Então, ele diz para se dizer clínico geral, ele passa pela especialização, pela prova e pelos pontos na associação de clínica médica, que é exatamente para não confundir um médico generalista, que ele deve sair bem formado ao se formar, do clínico que só faz clínica. Detalhe, por paradoxal que possa parecer, o médico generalista tem que saber mais coisas que o clínico geral, porque o clínico geral já limita o seu exercício à clínica médica.
E o médico generalista não, ele tem que saber pelo menos os procedimentos mais simples de cirurgia, de obstetrícia e de pediatria. Tá certo? Bom, respaldando o que eu escrevi, o médico geral tem que possuir uma formação mais ampla que o clínico geral. Ele deve ter noção de pequenos procedimentos cirúrgicos e obstétricos e ter noções de pediatria. É claro que o atual sistema de formação médica precisa ser revisto urgentemente para se atingir esse objetivo, até porque recentemente se constatou que um terço das faculdades não graduam elementos capazes de atingir notas mínimas no ENAMED. Então, essa é a constatação experimental do que está acontecendo, tá? E tem um detalhe, aí vem também a parte de valor. Ressalto que ainda cabe a todos nós, médicos, contribuirmos com essas providências, conforme assinala nosso Código de Ética Médica. Se você é um médico que se formou, tem um CRM e atua como médico, você tem que obedecer seu Código de Ética Médica. No seu Código de Ética Médica, é seu dever defender esses pontos de vista. Então, quem está assistindo a nossa palestra não está fazendo porque é bonzinho. É dever. E nós, brasileiros, só evoluiremos para o primeiro mundo quando entendemos os nossos deveres, o que tem sido muito difícil. Agora, simplesmente vocês terem uma ideia, porque nós estudamos isso na nossa gestão do CREMESP, de 88 a 93, porque nós defendíamos na época o exame de suficiência, como tem a OAB. Não como tem a OAB, que o da OAB para mim é defeituoso, mas um exame produtivo para ver o mínimo de suficiência baseado em trabalhos como o do Fernando, tá? A qualificação das faculdades de medicina dos Estados Unidos se iniciou em 1907. Gente, nós estamos em 2026. Os norte-americanos avaliam a graduação em medicina desde 1907, mediante exames nacionais para os formandos e grandes reformas estruturais nas especializações e pós-graduação médicas. Isso aconteceu na cirurgia pediátrica, quem é mais velho lembra disso, que foram fechadas diversas residências de cirurgia pediátrica por todos os Estados Unidos nos anos 70, e o primeiro a trabalhar com isso foi o Dr. Mark Rowe, da Flórida. Tá? E, além disso, todas as instituições de ensino dos Estados Unidos e Canadá, seja de ensino, assistência ou pesquisa em saúde, são classificadas anualmente através de um ranking de pontuação e seus resultados são publicados para o domínio público. Quem quiser estagiar em Estados Unidos e Canadá, pode consultar essa lista, que ele vai ver na área que ele quiser estudar, qual é o melhor hospital dos Estados Unidos e Canadá para ele estudar. E tem toda a classificação dos serviços. Aqui, nós nem sabemos se estamos formando médicos à altura. Isso, gente, é o valor. Então, eu termino a minha exposição. Agradecer a paciência de todos. É um privilégio eu poder falar com o meu coração aberto para vocês e dizer o seguinte: não se esqueçam que todo médico tem o dever de lutar por isso. Não é só político, não é polícia, não é juiz de direito e não é jornalista. É todo o médico. E aí eu fico à disposição de vocês, se vocês acharem interessante conversar. Obrigado, doutor Sauro. Eu vou passar para o doutor Fernando, mas antes dar destaque a algumas coisas que são importantes na fala do senhor. Mais uma vez, fica claro que o perfil do egresso, que tem essa ênfase e esse compromisso em formar o generalista, ele não tem um respaldo, não encontra nas diretrizes curriculares, né, aquilo que seriam as competências mínimas para o exercício desse ofício, de atuar como generalista da forma como o senhor definiu. E que uma coisa também ficou clara na arguição do senhor é que as bases da formação médica, independente da forma como historicamente ela evoluiu ou caminhou, ela ainda está no beira-leito, sendo esse o referencial maior
Perfeito, teórico e prático para a formação exitosa de qualquer profissional. E, perfeito. finalmente, que o senhor destacou que, antes de especialista, somos todos médicos, em termos de formação e em termos de responsabilidade. Eu vou passar para o Fernando Tali, depois também tem a professora Maria de Fátima, como última participação, que está com a mão levantada. Fernando, algum comentário? E a gente passa para a professora Maria de Fátima. Obrigado. Não, Obrigado pelos comentários, Fábio. só queria concordar com as reflexões do Dr. Sauro, muito interessantes aí, fez uma reflexão muito interessante, queria concordar. E queria dizer para você também, Fábio, sobre a sua observação, que eu acho importante. Eu tenho uma visão muito clara sobre simulação, tá? Acho que a gente trabalha com simulação há mais de 20 anos e tudo. Simulação é um auxílio, auxilia, mas jamais pode substituir. Isso para mim é claríssimo, sabe? E você percebe que todas as escolas privadas que abrem falam que tem o melhor centro de simulação da América Latina. Deve ter uns 50 no Brasil. Todos eles são. Ok, eu não sou contra. Eu acho que pode ajudar, mas, por favor, não vamos colocar na cabeça de ninguém que isso pode substituir o paciente. Por favor. Tudo bem, pode ajudar. Até na habilidade técnico-motora faz sentido. Você treina um pouquinho no manequim, mas, por favor, isso não jamais pode substituir o paciente, ou à beira do leito, etc, etc. Professora Maria de Fátima, Agora vai, ouvimos muito bem. agora vai. Queria parabenizar o Sauro. Posso chamar de Sauro ou precisa ser do professor, Pelo amor de Deus, é uma honra. ou senhor, né? Não, o senhor está no céu. As suas, as suas considerações foram fantásticas. Eu também sou da velha guarda, da velha medicina, vamos chamar da velha medicina, daquela que eu lembro que quando eu entrei na residência médica, lá nos idos 1983, 4, o pessoal, um pouco antes de mim, a pessoa que fazia cirurgia, ela fazia parto e ela fazia pelo menos o básico de ortopedia, entendeu? Então, Claro, era o cirurgião geral mesmo, geral. Ele sabia fazer a cesárea e ele sabia imobilizar ou imobilizar uma fratura, alguma coisa assim. Então, eu sou dessa época e eu concordo com isso, né? Então, eu gostei muito das suas considerações. Olha, veio ao encontro do que eu penso mesmo, tá? Agora, em relação ao Fernando, doutor Fernando ou senhor Fernando, né? Eu achei extremamente útil esse trabalho que vocês estão desenvolvendo. Eu estou aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto já desde. Eu entrei na faculdade em 1978 e estou lá, estou aqui até agora, né? Então, passei a minha graduação, residência médica em cirurgia, cirurgia pediátrica, UTI, depois fiz mestrado, doutorado, me tornei docente. E eu estou há mais de 20 anos trabalhando com um ambulatório de pequenas cirurgias num centro de saúde escola voltado para a graduação. Então, eles têm oportunidade de todos esses conceitos básicos de cirurgia, asepsia, antisepsia, indicação cirúrgica, a retirada, a sutura, o tratamento da ferida, eles têm oportunidade de fazer comigo. Então, eu tenho uma satisfação muito grande quando eu vejo isso que você está falando, porque eu sinto que eu faço uma parte importante disso tudo. Depois do sexto ano, também, o sexto ano, eu tenho uma atividade de cirurgia experimental, onde a gente usa simuladores e a gente também tem atividades de cirurgia ambulatorial e cirurgia pediátrica, num hospital secundário aqui de Ribeirão Preto, onde eu não só as habilidades técnico-motoras, mas eu tenho oportunidade de trabalhar também a comunicação, né? A relação médico-paciente. Eu faço parte de um eixo de profissionalismo e humanismo,
aqui da faculdade, dentro do novo currículo, que iniciou já há 4 anos, né? E é muito legal. A única coisa que eu, às vezes, eu me pego perguntando é, esse trabalho seu é muito bom, é um trabalho que teria uma projeção gigantesca, mas a minha preocupação é quando que isso poderá tornar realidade. Quem vai fiscalizar as escolas particulares? Quem vai estar lá vendo se esse currículo, todo esse conjunto de habilidades estão sendo aplicadas? Porque eu acho assim que a faculdade que não tem cenários de aprendizado e nem tutoria adequada não tem condição de ensinar. Eu estou também na atenção básica, na básica, na secundária, na terciária, onde eu trabalho tem uma UPA. E o que eu vejo hoje que me choca profundamente, não se tira história, não se examina, não se faz exame físico, entendeu? Não se vê as comorbidades que o paciente tem, os medicamentos que ele toma. E aí entra a medicina social, o seu entorno, sabe? As condições socioeconômicas que interferem nisso tudo. E eu percebo que isso, na medicina atual, de modo assim, geral, aqui na nossa faculdade a gente batalha muito para não ter esses problemas, para cercar bem isso aí, né? Para que eles aprendam essa parte toda que eu estou falando para vocês. Mas me preocupa porque nós pegamos agora, eu acho que residência médica também tem que ter um exame tem que ter uma prova prática também, tá? Porque o que entra na nossa faculdade tem na residência médica de cirurgia geral que não sabe segurar uma pinça, nem o porta-agulha, não sabe dar um ponto, não sabe dar um ponto. Eu fico, como eu estou como tutora também da residência médica, eu tenho que pegar o R1 na mão, como eu pego o meu aluno do quarto, quinto, sexto ano, que eu pego na mão, entendeu? E o residente, a gente está tendo que fazer isso. Eles não têm a menor noção de tensão de fio, de não cruzar os nós, de segurar corretamente o instrumento, entendeu? O risco de complicações, infecções, deiscências são gigantescas, né? Então, essa é a minha preocupação, porque eu acho muito lindo, tudo isso, esse trabalho seu é fantástico, mas ah, quem vai, quem vai fiscalizar se está sendo colocado em prática isso tudo, essas habilidades mínimas? Porque eu falo até, inclusive, hoje eu falei até para um interno do sexto ano que vai fazer psiquiatria. Falei, se você vai ser psiquiatra, você não vai jogar seu estetoscópio fora. Você vai ter que, na sua primeira consulta de psiquiatria, você vai fazer um caso clínico, de clínica. Você vai tirar história, você vai fazer exame físico. Isso por quê? Porque tem muita interface psiquiatria com neuro, com clínica. Então não adianta você só ir lá focar naquele probleminha pequeno. Outro problema que eu vejo, e isso eu não sei se o Fábio percebe isso, né? Mas a pediatria mudou demais. A pediatria não examina tudo mais também. A pediatria não está mais examinando. Eu pego crianças no hospital secundário com criptorquidia 12 anos de idade. Eu pergunto para a mãe, ela fala, mas ninguém olhou, ninguém falou. É um diagnóstico de sala de parto, gente. Sala de parto, você vê que o testículo não está no lugar. Aí os pais também não sabem, né? E o pediatra não tira toda a roupa da criança para examinar. Ela vai focar na garganta que está doendo, no ouvido que está purgando, né? Vamos usar o termo purgando, entendeu? E não vai olhar o indivíduo como um todo. Então, eu acho que tudo isso que você está falando das habilidades é uma parte muito importante, mas tem algo um pouquinho maior do que isso, que não são só as habilidades. Eu acho que a escola ela tem que cobrar também toda essa parte de comunicação, de ética, profissionalismo,
entendeu? Isso tem que ser cobrado de qualquer maneira. Então, o MEC, ele tem que ter sei lá, o nome que eu vou dar para isso, uma receita de bolo lá, que ele vai ter que colocar lá, e que as faculdades têm que cumprir aquilo. Por que não cumprir? Entendeu? De- Então, hoje a gente vive uma medicina mercantilizada, dinheiro, lucro, entendeu? E o paciente cada vez mais está se ferrando, tá? A gente está vendo muita morte nas unidades básicas, nas UPAs, entendeu? Por conta exatamente de erros médicos. Não erro médico de propósito, mas é aquele erro médico porque ele não tem competência, ele está incompetente naquilo. Então, eu Professora sou a favor. Maria, a Desculpa. professora Maria de Fátima falou uma coisa relevante, Fernando, e eu queria que você concluísse com aquilo que foi o conteúdo final da sua explanação. Primeiro, que esse diagnóstico, na verdade, esse trabalho, ele reforça um diagnóstico que até então era uma impressão e que soma ao próprio ministério e à sua avaliação, da qual eles foram vítimas de si mesmo, né? Porque fica claro pelo norte e o referencial político que a proposta de executar o Enamed naquele momento não foi, né, uma busca ativa por uma qualificação real das faculdades. Mas eu queria que você concluísse, e eu queria dar voz, a mérito ao seu trabalho e dar voz àquela sua mensagem final da sua explanação, que nós precisamos, enquanto médicos, independente de ser de sociedade ou não, mas enquanto médico que está no exercício pleno da profissão, dar voz às entidades que estão tentando viabilizar o exame de proficiência. E que esse exame de proficiência seja de autonomia que dessas instituições, no caso o Conselho Federal, a Associação Médica Brasileira, visto que a legislação garante isso. E que hoje nós não podemos ser cúmplices da influência política e de mercado que existe no ensino médico hoje. Porque isso ficou claro. Nós estamos vendo diretrizes curriculares e normativas para se autorizar ou não escolas com referenciais políticos e econômicos dissociados da real necessidade da população. Então, eu queria agradecer ao Dr. Sauro, agradecer os participantes, a professora Maria de Fátima, em especial a você hoje, Fernando, parabenizar pelos trabalhos e dar as suas considerações finais. Muito obrigado. Pois não, eu que agradeço a cirurgia pediátrica, muito obrigado pelo convite. Olha, eu queria dizer que o que a professora Fátima falou e o que o professor Saulo falou, nós estamos totalmente de acordo, né? Eu não mudaria nenhuma palavra. A preocupação nossa é exatamente o que os dois acabaram de dizer. De fato, a gente vai contribuir com uma lista. Se essa lista for uma mera lista e ela não tiver nenhum empenho em execução e em fiscalização, de fato, também não vai adiantar. Concordo também e acho até que pelo caminho que nós estamos enxergando, eu nem tenho esperança que essa lista seja anexada à DCN. Se ela for anexada, eu também acho que ou a gente muda tudo o que está acontecendo, ou também não vai haver essa fiscalização que ela falou. Eu concordo inteiramente com isso. A nossa contribuição é uma contribuição possível, pequena. Nós não somos reguladores da educação, a gente infelizmente não pode intervir. O que a gente pode dizer é o seguinte: olha, hoje alguém pode dizer, a gente não faz porque não está escrito em lugar nenhum. Se tiver escrito em algum lugar, pelo menos a gente vai poder dizer, ó, está escrito, vocês não fazem, mas está escrito, e a DCN teria a força de lei. Então é isso. E para finalizar, eu queria dizer que nenhum país da Europa Ocidental, nem os Estados Unidos e nem o Canadá, usa uma prova para avaliar instituições. A avaliação das instituições são três pilares: estrutura, processo e resultado.
ENAMED só entraria no pedacinho resultado. Estados Unidos não tem ENAMED, Canadá não tem ENAMED, não vamos confundir um processo de licenciamento que avalia o indivíduo com uma prova para avaliar instituições. Aliás, tem inferências estatísticas falhas aí, tem falência ecológica, então não tem relação. E o que as entidades estão defendendo é um processo de licenciamento da profissão médica, não é para melhorar a educação médica, porque isso não melhora a educação médica. Estamos de acordo. O sentido de um processo de licenciamento da profissão médica é para proteger o indivíduo, para proteger o paciente. É assim em qualquer lugar do mundo. Para melhorar a educação médica, aí é outra conversa, é a regulação da educação, não é a regulação da atividade profissional, e aí tem muita coisa que o Saulo falou, que a Fátima falou, tem muita coisa para evoluir. Mas na nossa visão da MB e do CFM, que é o que nos cabe, porque nós não somos reguladores da educação, nós precisamos proteger o indivíduo e nós vamos lutar por esse processo de licenciamento da profissão médica. E esperamos que a sociedade estejam com a gente e que a gente consiga evoluir com isso. Muito obrigado, viu, Fábio? Fernando, já é o começo. Já é o Pois é, começo. doutora Fábio. Pois é um começo. Precisamos ter Queria, esperança, né? Se a gente não tiver esperança, né? Verdade. Olha, eu estou tão sem esperança, mas a senhora tem razão. Tem que ter esperança. Morre não. Não, o dia que perde a esperança, acabou. Não É pode perder a verdade. esperança. queria agradecer muito a participação do Fernando, queria encorajá-lo a seguir com esse projeto, queria colocar a Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica à disposição da MB, a quem temos apoiado nessa diretoria, porque somos testemunha da seriedade do processo. E eu faço votos, Fernando, que esse trabalho prospere e que sirva de um referencial para um exame de proficiência que venha a ser aprovado, porque é uma forma de você dar às instituições, e eu espero que seja o conselho, junto da MB, que assuma essa responsabilidade de fazer uma prova com referencial cognitivo, mas também de habilidades. E que continue os conselhos nas suas regionais a julgar o médico pelas suas atitudes. E aí nós temos conhecimento, habilidade e a atitude como conceitualmente a definição de competência. E aí nós esperamos que a dignidade da profissão médica e da medicina continue da forma como ela foi proposta e sempre existiu. Muito obrigado. A palavra final do Dr. Sauro para a nossa despedida. Dr. Sauro, por favor. O senhor encerra. Novamente agradecendo. Vocês estão me ouvindo, né? Ouvindo sim, ouvimos sim. Porque a minha tela aqui já saiu, então eu quero agradecer demais o privilégio de estar com vocês. Dizer que a Fátima foi muito generosa, viu? Com o pessoal que não sabe montar o porta-agulha, etc. Porque nos últimos anos eu cheguei a ver internos de alguma que lá em Ribeirão Preto já tem um pessoal de melhor nível, tá? Eu quero te parabenizar, Fábio, pelas iniciativas que